Oi, pessoal. Então, seguindo aqui com expressões regulares, vamos ver um exemplo, né, para deixar a coisa mais concreta. Eu quero agora dar uma expressão regular para a seguinte linguagem, sobre alfabeto binário. A linguagem das strings que são zeros e uns alternados. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, né? Pode começar com 1, terminar com 1, começar com 0, terminar com 1, começar com 0, terminar com 0, todas as possibilidades. Mas tem que ir alternando 0 e 1. Tá? Então, qual que é a expressão regular? Essa aqui, né? Então é 0, 1 estrela, mais 1, 0 estrela, mais 0, entre parênteses, 1, 0 estrela, mais 1, entre parênteses, 0, 1 estrela. Tá? Por que que isso aqui vai ser a linguagem dos zeros e uns alternados, né? Vamos ver aqui com cuidado, tá? Por que tem todos esses termos aqui, né? Bem, indo bem passo a passo de acordo com a definição que a gente deu para expressões regulares, né? Pensa o seguinte, 0 está em sigma, né? Esse é um símbolo do nosso alfabeto, né? Usando o caso base, né, das expressões regulares, né, da definição da expressão regular, eu sei que 0 sublinhado é uma expressão válida, né? Em particular, qual que é a linguagem L dessa expressão aqui? Essa linguagem aqui, que só tem uma string e um bit, só que é o 0, tá? Certo? Então, L de 0 é isso aqui, mas eu quero, não é isso que eu quero, né? Eu quero a linguagem dos strings alternados, né? E vai dar uma expressão bem grande, mas até agora estou começando devagar aqui. Assim como eu defini o que a expressão regular para essa linguagem aqui, que só tem o 0, eu posso definir também, né, usando a mesma ideia que eu usei aqui em cima, a expressão regular para essa linguagem simplesinha que só tem um string com um bit só, que é 1, né, usando essa expressão aqui, 1 sublinhado, tá? Usando também o caso base da nossa definição lá. E aí, legal, então eu sei que 0 é uma expressão regular, 1 é uma expressão regular, né? 0 sublinhado e 1 sublinhado. Usando um dos 4 opções lá da indução, eu sei que eu posso juntar duas expressões regulares, concatenando, né? Então eu sei que 0, 1 é uma expressão regular também, né? E a pergunta é, qual que é a linguagem dessa expressão aqui? Ela é a concatenação das duas linguagens. E qual que é a concatenação dessa linguagem 0 aqui e essa linguagem 1 aqui? É a concatenação de todos os possíveis strings ali dentro. No caso só tem uma, então só dá uma string, né? Então, a concatenação dessa linguagem com essa aqui dá essa linguagem aqui, né? 0 concatenado com 1 dá 0, 1. E a linguagem dessa expressão aqui, né? É 0, 1 sublinhada, é isso aqui. Legal. Então, eu já sei criar essa linguagem aqui, que ainda não é muita coisa, né? Mas estão quase chegando numa parte do que a gente está querendo mostrar lá em cima, né? Legal. Então, se 0, 1 sublinhado é uma expressão regular, 0, 1 estrela também é uma expressão regular, né? Um dos casos lá do passo indutivo da definição. Né? E qual que é a linguagem dessa expressão alguma coisa estrela? Essa alguma coisa é o fecho de Klein dessa alguma coisa. Né? Então, a linguagem de 0, 1 estrela, né, é o fecho dessa linguagem aqui, 0, 1. E isso é o quê? É essa linguagem aqui. Tá? Que seria colar 0, 1, né? Montar strings com 0, 1 uma quantidade arbitrária de vezes. 0 vezes, ou seja, o epsilon aqui, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? E assim por diante. Né? Qual que é essa linguagem aqui? A linguagem dessa expressão regular aqui. Mas isso aqui já é 0 e 1 alternado? Quase. Né? É um pedaço da linguagem que a gente quer. Porque aqui eu tenho o quê? Zeros e uns alternados, só que começando com 0 e terminando com 1. Né? Porque eu vou colando 0 e 1, então sempre no primeiro símbolo vai ser 0 e o último vai ser 1. Então, né, esse 0, 1 estrela, que é esse comecinho aqui da expressão que a gente realmente quer, ela tem um conjunto de strings de zeros e uns alternados, mas não é todas. Não são todas as strings. Né? Então, por isso que eu preciso continuar com a expressão aqui e colocar mais strings. Né? Porque 0, 1 estrela dá um conjunto de strings. Daí eu tenho mais aqui, esse outro pedaço aqui, significa que eu estou fazendo a união dessas strings aqui, né, que são zeros e uns começando em 0 terminando em 1, com outro conjunto de strings. E a ideia é que cada um desses pedacinhos aqui é um conjunto de strings, né, que são zeros e uns alternados, mas de casos diferentes. Né? Aqui, por exemplo, vai ser o quê? É a mesma ideia do que a gente usou para mostrar aqui. Esse pedaço aqui é zeros e uns começando em 0, terminando em 1. Esse pedaço aqui é zeros e uns começando em 1, terminando em 0. Né? Então você já tem mais um, né, e faz a união dos duas aqui, você tem mais um tanto de strings ali de zeros e uns alternados. Né? E esse terceiro pedaço aqui né, que a gente vai fazer a união disso que a gente tinha antes, né, mas esse terceiro pedaço aqui vão ser as strings
de zeros e uns alternados, mas que começam com 0 e terminam com 1. Desculpa, começam com 0 e terminam com 0. Né? E finalmente aqui as strings que começam com 1 e terminam com 1. Né? Então, como a gente contemplou as 4 possibilidades aqui, né? Então aqui tem todas as strings de zeros e uns alternados. Né? Observe que isso aqui é uma união, né? 0, 1 estrela e 1, 0 estrela. A gente está pegando a união das duas. Né? O epsilon aparece nas duas, mas na união ele aparece uma vez só. Né? Então isso pode acontecer. Né? Aqui a interseção da linguagem desses pedaços aqui vai ser só o epsilon, né? Então, mas pode acontecer de a gente ter que montar uma expressão regular e tem strings na interseção, mas isso não é um problema. Então, só para fechar aqui o vídeo, mais um ponto importante que a gente meio que passou por cima ali antes, mas que precedência é um negócio intuitivo, né? Mas vamos definir formalmente aqui, tá? Operador estrela tem precedência mais alta, tá? Sempre. Então ele vai colar no símbolo que está do lado dele ali. Por exemplo, aqui, né? 0, 1 estrela é equivalente a esse 0 com 1 entre parênteses estrela. Né? Se eu colocasse um parênteses aqui, para forçar, não, esse estrela vai atuar no 1, não precisava. Eu não precisava disso porque a precedência do estrela é maior, ele colou aqui no 1. Observe que tem duas operações aqui, tem o estrela e tem a concatenação, que está implícita aqui. Né? Mas o estrela colou no 1, ele não está agindo sobre o 0, 1. Né? Aí o operador de segunda maior precedência é a concatenação. Né? Então, por exemplo, né, aqui A mais BC é equivalente a A mais, entre parênteses, BC. Por quê? Porque o operador de concatenação aqui puxa o B e o C junto, né? Então esse parênteses acaba ficando inútil. Então não é o A mais B depois concatenado com C, né? No caso o BC vem antes. É uma precedência que a gente está acostumado, né? Pode enxergar a concatenação como se fosse uma multiplicação, né? E o mais ali como se fosse uma adição mesmo. E o estrela pode até pensar como uma potenciação, em termos de precedência, para a gente ganhar um pouco de intuição e saber como é que estão as precedências. Né? E o operador de menor precedência é o mais. E, como de costume, a gente vai usar parênteses para alterar a precedência. Né? Aqui, nesses exemplos que eu dei foram de parênteses inúteis, né? Mas se a gente quiser, de fato, puxar a precedência para que altere, assim, usar o parênteses para alterar a precedência, a gente pode, né? Aqui, por exemplo, eu podia colocar um parênteses entre aqui, né, antes do A e depois do B aqui, para puxar o mais para operar antes dessa concatenação aqui.